Vamos falar agora de um dos nossos diferenciais, um dos módulos mais legais aqui que a gente tem, que é o módulo de manutenções. Então aqui no menu da esquerda a gente consegue ver aqui já o primeiro botão, manutenções. Aqui, quando a gente abre, a gente tem a visualização de todas as manutenções já cadastradas. Então, no caso de a gente fazer um setup e ter acesso a todas as informações de manutenções preventivas, né, todo o calendário de manutenções do condomínio, de garantias, a gente consegue colocar tudo aqui para vocês. Então, vocês já vão ter acesso a todas as manutenções aí e receber os avisos de quando precisam ser feitas. Então, no caso aqui, a gente tem um exemplo de duas manutenções cadastradas, então uma manutenção preventiva, onde vai ser feita essa manutenção, se é no bloco, em algum bloco específico ou se não é, né? Dá até para fazer uma manutenção específica numa unidade, o assunto, a data da manutenção e qual é o status dela. Então, no caso, aqui ninguém colocou que elas foram feitas, então ela aparece como atrasada, pois já passou da data. Aqui a gente consegue fazer uma pesquisa e tal, geralmente quando a gente tem muitas manutenções, consegue pesquisar, fica mais fácil. Aqui, o mais importante, a gente vê como a gente cadastra essa manutenção. Então, a gente tem um assunto aqui. Então, digamos que a gente quer fazer uma manutenção no elevador social. Qual que é o status dela? Então, vou, por enquanto, colocar pendente. A gente pode colocar aqui, né, em andamento ou concluída. A gente já pode cadastrar uma manutenção que já aconteceu também para deixar aqui como registro. É importante isso também. O tipo de manutenção, se ela é preventiva ou corretiva, digamos que seja corretiva, que ela apareceu uma manutenção de emergência. Vou colocar aqui uma data e um horário que ela vai ser realizada no empreendimento. Então aqui que eu consigo selecionar, né, o bloco ou eventualmente até a unidade que eu quero fazer essa manutenção, se for alguma coisa específica, mas empreendimento. Aqui é a descrição. Eu posso colocar que ocorreu algum problema com o elevador e a gente vai fazer essa correção, essa manutenção. A empresa responsável já está vindo, por exemplo. Aqui a gente pode selecionar um arquivo, como uma foto, por exemplo, do local da manutenção, ou no caso de manutenções preventivas e garantias, a gente pode colocar algum ART, algum tipo de manual, de documento e etc. Então a gente salva essa manutenção. Ela vai aparecer aqui pra gente, então, ó, corretiva, elevador social, é a data. Então, no caso está atrasado, pois a data já está em cima. Aqui, nos 3 pontinhos, é importante, a gente pode ver detalhes, editar e alterar o status, em andamento, finalizar ou até mesmo excluir. Então, detalhes, a gente tem um pouquinho mais de detalhes aqui, né, dessa manutenção. A gente consegue editar a manutenção. Então, digamos que a gente coloca em andamento. Digamos que ela começou. Então, aqui eu vou colocar a data que começou e está em andamento. Automaticamente ela muda o status aqui, a gente colocou a data de início, até que a gente quer finalizar, digamos que ela foi finalizada. É legal quando a gente pode finalizar, quando a gente finaliza, a gente consegue colocar algum comprovante da manutenção. Então a gente pode colocar ou imagem, ou a gente pode subir um arquivo de uma ART assinada pela empresa responsável pela manutenção, algum documento, um recibo, nota fiscal. Isso é muito importante para a gente ter o controle e organização dessas informações e nada se perder. Então a gente sobe um arquivo aqui e finaliza. A manutenção foi concluída com sucesso e ela aparece aqui como concluída, tá? Aqui é legal que a gente consegue cadastrar todas as manutenções preventivas para o futuro e a gente consegue fazer esse controle justamente das garantias. No futuro, a partir do momento que a gente está fazendo todas as manutenções preventivas em tempo, colocando os comprovantes aqui, depois é muito fácil, de caso aconteça algum problema em relação à garantia, etc., até mesmo garantia com o próprio fornecedor que faz as manutenções, a gente tem todo o registro aqui da data que foi feita a manutenção, os comprovantes de realização dessa manutenção, etc. A gente tem o controle de tudo que acontece aqui no condomínio em relação à manutenção. O mesmo pode ser feito para o empreendimento, para a unidade. Então, no caso, a gente consegue cadastrar aqui manutenções para as unidades, da mesma forma como o próprio morador consegue no aplicativo dele fazer um cadastro de manutenções da unidade dele para serem realizadas, para ele mesmo ter ali a fonte dele de controle das manutenções da unidade dele. Caso o condomínio já tenha uma série de manutenções preventivas já pensadas para a unidade, a gente consegue já deixar isso cadastrado também para o próprio morador olhar no aplicativo dele as manutenções que têm que ser feitas para a unidade dele. Tá? Importante que o morador aqui vai ter a visualização de todas essas informações, tanto do condomínio, então de todas as manutenções do condomínio, e das manutenções referentes à unidade dele apenas.
Isso para ter uma transparência e ele realmente acompanhar que as manutenções estão sendo feitas, estão acontecendo, e garante que o condomínio não vai perder as garantias que ele tem e vai garantir uma longevidade aí para o condomínio.